Olá, meu nome é Edson. A gente vai ver nesse vídeo como instalar uma suspensão importada de CR-YZ, suspensão especial invertida, em uma CRF 230. Pode ser também uma suspensão importada de YZ. Também é possível colocar YZF, YZ, 2 ou 4 tempos. Esse tutorial ele serve para CRF 230, uma Tornado, uma XR200 ou uma XLX 350. Porque as medidas e os procedimentos são exatamente os mesmos. Mas ele serve de guia também para outras motos, porque o fundamento é o mesmo. Qualquer dúvida você pode acessar o nosso site, é o www.spark.com.br, que todas essas informações, essas medidas estarão lá. Hoje a gente tem uma CRF 230 e uma suspensão de CR 125/98. Vamos verificar agora as peças que a gente precisa. A gente precisa de uma suspensão importada, as mesas superiores, inferiores e bengalas. Da moto importada é somente o que você precisa. Você vai precisar da pinça de freio original da moto nacional. Você vai precisar dos espaçadores. Esses espaçadores, direito e esquerdo, eles vão na roda da motocicleta. Você vai precisar também da caixa de direção original da Honda. Um jogo de caixa original da Honda, que mede 26 por 47 por 15. Esse eixo é um eixo de 245 mm de comprimento por 15 mm de espessura. É o mesmo eixo da IS 125, o eixo da roda traseira da Suzuki IS 125. A gente vai ter que elaborar no torneiro duas buchas espaçadoras para poder compensar o espaço da roda em relação à moto importada. A gente vai precisar de uma coluna de direção da XR200 ou da XLX 350, que é a mesma. Essa coluna de direção, ela custa em torno de R$30. É uma coluna de direção nova. Para essa coluna de direção que vai entrar no lugar da coluna de direção importada, a gente vai precisar fazer um espaçador que ele vai encaixar aonde? Na base da mesa inferior, para poder compensar essa medida. Por quê? Porque a coluna de direção importada mede 30 mm aqui embaixo e a coluna nacional que a gente vai utilizar mede 26. Então essa bucha de compensação ela vai ter 26 de orifício por 30 de largura. De porca e arruela para o eixo de 245 mm. E vai precisar também de dois espaçadores, dois prolongadores para o guidão. Você encontra no mercado vários desses prolongadores. Se você for utilizar uma frente de YZ ou YZF, você vai precisar necessariamente de um disco de 250 mm, que é esse disco aqui. Esse disco ele tem 10 mm a mais do que o original da Honda, que tem 240 mm. Por quê? Porque a pinça da YZF tem a mesma furação da CR, só que o disco é maior. Então é necessária a troca do disco. Ou você conseguir fazer algum trabalho na pastilha para que ela encaixe corretamente. Você vai utilizar também a roda original da CRF 230. Roda, disco, freio, isso é tudo da CRF 230. Vamos começar o desmonte da frente da CRF 230. Muito bem, a gente está com a frente importada e a CRF já está desmontada. Qual que é o primeiro passo? A gente vai tirar a medida das buchas que serão feitas para compensar o espaço da roda nacional para a roda importada. Esse espaço ele é maior na moto importada do que a nacional. Então a gente vai fazer duas buchas de forma que elas se encaixem aqui e compensem esse espaço.
Para isso, inicialmente, o que você faz? Você pega o eixo original da CRF230 e encaixa a roda aqui com o quê? Com as buchas originais dela. Então, é o que a gente vai fazer. Então, eu estou colocando aqui ó, o eixo original. Isso. Aqui sim. Muito bem. Aqui está a bucha original. Colocando a bucha aqui. Colocando a roda aqui. E pronto. A roda já está na posição. Notem que ficou um espaço aqui, que é o mesmo espaço do outro lado, que é a diferença que a gente vai precisar fazer uma bucha. Para isso, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou centralizar a roda em relação às bengalas. Você pode usar a distância entre o aro e o tubo desse lado e o aro desse tubo do lado. Com um paquímetro, você faz essa medida. Você verifica se a distância aqui está a mesma e verifica aqui se está a mesma. Muito bem, uma vez centralizado isso, você vai verificar essa distância. No caso aqui, a distância é 12 milímetros, tanto para esse lado como para esse lado. Essas são as buchas que você vai precisar fazer. Mas quais são as medidas totais? Você tira novamente a roda. Muito bem, aí você vai verificar a distância, a profundidade dos orifícios e a largura dele. Dessa forma, eu vou fazer uma bucha que uma vai encaixar desse lado e a outra desse, certo? Para isso, eu tiro a medida. Vou verificar aqui a profundidade, tem que ser exatamente essa profundidade. No caso aqui deu 38, então eu tenho 38 de profundidade por 20 de orifício e 12 é a cabeça. De forma que a hora que eu encaixar ele aqui, ele fica exatamente na mesma posição. E o furo? O furo deve ter 15 milímetros. Ok? Aqui a mesma coisa. Vou verificar aqui a distância. Verificando aqui, eu tenho 37 milímetros. Tenho 12 de cabeça e 25 é o orifício, que vai ser essa medida. E aqui 12. Para poder centralizar a roda. Assim vai encaixar as duas buchas de forma a compensar a diferença que falta. A mesa inferior e tenho o que? A coluna de direção nacional. Eu vou colocar isso aqui numa prensa e vou forçar de forma que esse tubo saia para baixo. Com a coluna de direção na mão, eu vou levar a coluna de direção nova com a mesa inferior ao torneiro. E o que eu vou pedir para ele? Eu vou pedir para ele que ele execute uma peça nesse formato, que ela tenha 30 milímetros de externo e 26 milímetros interno. Muito bem, no torneiro você vai precisar também fazer uma bucha para compensar a folga na mesa superior. Aqui embaixo eu já tenho instalado aquela bucha compensadora para poder encaixar a coluna de direção nacional. Aqui em cima também existe uma folga de 1 milímetro. Essa bucha deve ser executada com o quê? Com a medida do orifício e a medida do tubo que vai ser utilizado, no caso aqui, que é a coluna de direção da moto nacional. Se você optar, você não precisa necessariamente executar essa bucha superior. Se você manter o conjunto todo ajustado, é dispensável essa bucha superior. Eu já tenho aqui a mesa inferior importada com a coluna de direção da moto nacional instalada. Lembrando que é uma coluna de direção de XR200 ou XLX 350. Vou usar a caixa de direção original da Honda, que já está na posição. Está pronta para ser instalada na frente da CR230. Vamos lá?
Instalado aqui a mesa inferior e a mesa superior, inclusive as bengalas. Notem que as bengalas elas avançam um pouco aqui nessa posição. Por quê? Porque esse canote da moto nacional ele é mais curto que a moto importada. Então eu preciso utilizar um rise aqui, um dispositivo que eleva um pouco o guidão da motocicleta. Aqui embaixo eu vou utilizar os espaçadores que eu pedi para o torneiro fazer e vou usar os espaçadores originais da CRF 230, que é o eixo de 245, que é o eixo da Suzuki S125. Muito bem, aqui eu tenho a frente montada já com os espaçadores, que foi feito para compensar essa diferença. O eixo de 245 mm, vou colocar a porca e a argoela aqui. Muito bem, eu tenho instalado aqui a roda da CRF 230 na suspensão importada. Vou instalar agora a pinça de freio. Nesse exemplo não tem problema nenhum, por quê? Porque a furação é exatamente a mesma da CR e a posição é igual. Basta eu colocar a pinça de freio. Já tem aqui a frente importada de CR instalada na CRF 230. Foi utilizado aqui uma frente de CR. Caso você utilize uma frente de YZ98, 2000, 2008, você vai precisar utilizar um disco maior. A gente tem aqui, ó, esse disco. Esse disco tem 250 mm. Esse disco original da CRF 230 ele mede 240 mm. Essa posição da pinça é um pouco mais avançada. O flexível de freio a gente utilizou o mesmo da CR 230. Só que, se você quiser, para ficar mais adequado, você pode utilizar um flexível um pouco mais longo. O serviço foi executado aqui na Oficina Moto. O Ale nos deu apoio, junto com o Alex. Qualquer outro serviço de manutenção ou mesmo instalação de freio, você pode procurar a Oficina Motos. Aqui embaixo você vai ver o site da galera, é só acessar lá, dar uma olhada. E qualquer dúvida que você tiver sobre adaptação, você vai no Spark. É o www.spark.com.br. Lá você vai encontrar todas as dúvidas, um canal para você tirar qualquer dúvida. Vai encontrar inclusive produtos à venda para esse tipo de instalação. Muito obrigado e até o próximo vídeo, galera!